dia, classe Ruth. Vamos dar início a mais uma aula cantando o cântico Corpo e Família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, quero que a paz de Cristo te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Agora o nosso irmão Robson vai fazer uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado mais uma vez pelo dia que o Senhor nos concede, ó Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de falar com o Senhor através da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essa aula, que o Senhor abençoe, ó Deus, a cada participante, cada pessoa que escutará, ó Deus, que ela possa guardar em seu coração. Seja, ó Deus, com a Cláudia, ó Deus, que o Senhor conduza tudo de acordo com a Tua vontade. Abençoa a Tua serva, cuide de nós, é o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje então teremos a aula 11. O título dela é Porque Devo Cooperar com o Time de Deus? Porque devo cooperar com o time de Deus, da revista Vestindo a Camisa. Anos atrás circulava um adesivo que dizia: Jesus sim, igreja não. Esse é um pensamento muito contraditório, pois quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, nós nascemos na família de Deus e passamos a fazer parte da Igreja de Cristo. Imagine uma churrasqueira acesa, o carvão se tornando em brasa viva, e se você tirar uma dessas brasas da churrasqueira e colocá-la sozinha em algum canto, ela, com o passar do tempo, ela vai esfriar e vai então apagar completamente. Assim também é o cristão, aquele crente que não querem pertencer à igreja, não são muito assíduos no culto, logo se apagam com o ataque do vento ou das tempestades da vida. Isso vai fazendo com que a sua fé vai esfriando e então logo ele deixa a sua fé de lado, deixa de servir a Deus, ou então ele continua na igreja, mas numa frieza completa, né? E quando nós estamos ligados à igreja local, cooperando com a obra de Deus, é bênção para nós mesmos,
pois estamos ligados à fonte do ensino da palavra de Deus. Estamos num campo de treinamento. Um soldado, ele não vai para a guerra despreparado. Primeiro ele tem ali todo um protocolo a seguir, então ele se alista no exército e ele fica um tempo de treinamento para depois ele poder exercer todas aquelas atividades que ele aprendeu no treinamento, né? Assim somos nós também. Nós somos um grande exército, nós servimos ao Deus dos exércitos, né? E para isso nós precisamos nos preparar também, nos preparar como igreja, né? Vamos ver o que diz lá em Filipenses 2, de 1 a 5. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por orgulho ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Se os cristãos dependerem de todos esses recursos do versículo 1, esses recursos que tem em Cristo, certamente poderão cumprir o que está escrito nos próximos versículos, a fim de se unirem, deixando de lado todo o egoísmo, vaidade pessoal, arrogância, seus próprios interesses. Se olharmos para a igreja primitiva, nós vamos entender facilmente a luta daqueles irmãos, as dificuldades que eles passaram para se manterem firmes na fé, unidos em Cristo Jesus. Vai ficar fácil para nós entendermos por que ninguém se unia à Igreja de Cristo em busca de popularidade ou por interesses financeiros. Eles estavam unidos unicamente pelo amor de Cristo. Quais são os motivos que nos levam à igreja? Nós vivemos em tempos modernos, em tempos onde muitos se unem à igreja, mas com interesses errados, interesses de ser mais popular, de ser buscam interesses financeiros. Então, nessa época tão difícil a qual nós vivemos, a qual tem havido pessoas com esse sentimento nas igrejas, quais são os nossos reais motivos pelo qual nós vamos à igreja? O primeiro motivo, ele deve ser cultuar a Deus. Lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Os cristãos não apenas constituem a igreja, mas também servem na igreja como sacerdote ao oferecer sacrifícios espirituais. Devemos ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, para interceder pelos outros e para ter comunhão com Deus e com nossos irmãos em Cristo.
exercitar também a disciplina quanto ao horário e participar com a mente e o espírito em todas as partes do culto. Vamos ver como que Paulo cultuava a Deus. Paulo ele participava dos cultos da seguinte forma. Lá em 1 Coríntios 14:15, diz assim: que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E o segundo motivo pelo qual nós vamos à igreja é ajudar um ao outro. Todos os crentes são membros do corpo de Cristo, então, membros uns dos outros. Os membros do corpo humano são interdependentes e cada membro precisa um do outro para desempenhar a sua função. Nós precisamos achar o nosso lugar no corpo de Cristo e cooperar. Efésios 4, versículos 15 e 16. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que todo o corpo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si, por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Nós vamos ler agora o testemunho que Paulo ele conta, nós podemos dizer assim, né? Um testemunho que ele conta sobre Filemon. Está lá no livro de Filemon, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Porque tenho ouvido falar do seu amor por todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus. Meu caro irmão, seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Que modelo cristão, né? Que Filemon se tornou, porque ele nos deixa o exemplo de que podemos sim ajudar uns aos outros, dando apoio, uma palavra de ânimo. E quão maravilhoso é quando nós vivemos essa comunhão, quando nós incentivamos, quando nós cuidamos uns dos outros, né? E o terceiro motivo é servir. O plano de Deus é que cada crente trabalhe na edificação do corpo, orando. A oração ela é um serviço, devemos orar pela pregação da palavra de Deus, pelos pastores e oficiais da igreja. Continuem firmes na oração, sempre alertas a orarem e dando graças a Deus. Colossenses 4:2. Edificando, os crentes no Novo Testamento foram incentivados a animar e ajudar uns aos outros. Tessalonicenses 5:1, portanto, animem e ajudem uns aos outros. Testemunhando a ordem de Cristo em Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas, é para todos os seus discípulos, inclusive para nós. O plano de Deus é que por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Efésios 3:10. Realmente, cada crente é muito importante na igreja e você, adolescente, é muito importante para a sua igreja.
e há muita coisa que você pode fazer para cooperar com a obra de Deus. A igreja precisa do seu entusiasmo. Participe, procure alguma coisa no corpo de Cristo e procure cooperar. Pode ser que você tenha facilidade em cantar, em tocar algum instrumento, em ajudar no seu departamento de alguma forma, sendo um presidente, sendo secretários. Tem várias funções na igreja a qual você pode desenvolver. Participe e seja uma bênção, coopere, seja um cooperador no time de Deus, tá bom? Que Deus possa estar abençoando o seu coração. Vamos orar? Amado Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja, ó Deus, o teu santo e eterno nome. Te damos graças, Senhor Jesus, pela salvação que temos, que alcançamos através do teu sacrifício na cruz. Ó Pai, nós te agradecemos imensamente por fazermos parte da tua igreja, porque o Senhor, ó Deus, tem nos abençoado grandemente, ó Pai, através da igreja de Cristo. Nós agradecemos por cada adolescente, pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um deles e de seus familiares, ó Pai. Nos anima, ó Deus, nos encoraja, Pai, a estarmos unidos, ligados, ó Deus, em Teu amor, ó Deus. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém.